Vamos pegar um outro exemplo aqui hoje, de pessoas que costumavam jogar bola, mas que depois que começou a pandemia, pararam de jogar. Daí eles ficaram pesadões. E daí eles resolveram fazer um sistema diferente de jogar bola dentro das bolhas aí, futebolha. E eles falaram, será que a gente vai conseguir emagrecer jogando bola desse jeito? E eles fizeram 4 medidas ali ao longo do tempo. Na primeira etapa, era o peso inicial, e depois cada mês que eles jogavam, eles anotavam o peso. E tem o peso aí em 4 etapas. A gente vai tentar ver como que é essa observação do peso em função dessa parte previsível, que são as etapas, né? A gente quer saber se isso aqui varia. E a gente já tem um sisteminha para fazer a nova disso, né? Que é, faça uma nova do peso em função da etapa. A gente vai ter os graus de liberdade, vai ter a soma dos quadrados, a média dos quadrados, o F e a probabilidade dessa variação ser por acaso. Tá certo isso aqui, galera? Não tá. Tá errado isso aqui. Sabe por que tá errado? A gente está falando que as medidas de peso são independentes, que existe independência das medidas. A gente tem um fator aqui, que é a etapa, né, o tempo ali, como que ele está influenciando, mas as medidas não são independentes. A gente está fazendo medidas repetidas da mesma pessoa. E aqui, o jeito que a gente está colocando é como se fosse tudo independente. Né? Então, a gente tem um monte de peso, fez o gráfico de dispersão em função das etapas, mas os pontinhos aqui, eles têm dependência entre si. Tá? Então, a gente não pode usar a nova do jeito que estava. Tá? A gente não tem essa premissa e a gente vai falar bobagem. A gente tem que informar isso para o modelo. Tá? Então, a gente não pode usar isso. A gente consegue fazer um teste dessa forma, mas o que a gente tem que fazer é colocar um elemento aqui, que seria uma medida de variabilidade, o within, são as pessoas ali, as várias pessoas que estão sendo medidas as várias vezes, e botar um pouco dessa variabilidade within na parte previsível do modelo. A gente sabe que o cara mais pesadão, ele vai continuar mais pesadão, o cara mais leve vai ficar mais leve. Então, a gente só tem que botar essa variância para outro lugar, né? Fazer um F, vamos fazer essa razão das variâncias previsíveis e não previsíveis, só que de uma outra forma. A gente está olhando aqui uma média de cada pessoa. Então, você tem os caras que são mais pesados, tem os caras que são mais leves, e é isso que a gente tem que informar para o modelo, falando, olha, eu sei que existe uma variabilidade individual aqui, e coloca isso como uma coisa previsível para mim. Então, a gente vai botar essa variabilidade individual como um fator within, no caso. Uma vez colocando isso, a gente vai conseguir ressaltar essas variaçõezinhas que acontecem aqui entre as etapas, né? A gente vê que parece que tem uma reduçãozinha, né? Uma reduçãozinha aqui, teve uma reduçãozinha de 2, depois uma reduçãozinha de 1 e pouco, depois uma reduçãozinha de 1 e pouco de novo. Quem sabe a gente consiga evidenciar isso. Quando você faz um gráfico desse tipo, você está informando que essas medidas são todas independentes, mas não é o caso. Então você tem que ligar essas medidas. Você ligando essas medidas, você fala, olha, todos esses pontinhos aqui, eles são da mesma pessoa, todos esses pontinhos aqui são da mesma pessoa. E aqui fica muito claro de ver, né? Que você vê que todas as curvas estão caindo. Todas elas caem um pouquinho. Se você trata tudo como independente, a redução que vai acontecer ali é mínima perto do peso normal do cara, do peso básico do cara, né? Mas se você aponta aquilo, fala, olha, essa pessoa saiu daqui, foi para cá, essa outra que está lá embaixo, desceu um pouquinho, você informou essa variabilidade. Quando a gente foda no R, querendo dizer que existe uma informação associada àquelas pessoas, você consegue usar essa sintaxe aqui. Antes era o peso etapa, né, que a gente estava colocando lá, peso etapa. Então a nossa variável dependente, a nossa medida, peso, pela nossa variável independente, no caso aqui etapa. A gente vai manter essa mesma coisa, só que a gente vai falar, olha, tem uma associação ali. Eu quero encontrar o efeito de etapa, mas sabendo que as pessoas estão em medidas repetidas. Então eu vou dar um fator extra, que é o fator pessoa. Ele vai me produzir um efeito de pessoa, ele vai me fazer uma variabilidade associada às pessoas. Então eu tinha 10 pessoas, eu vou ter o grau de liberdade 9, soma dos quadrados, média dos quadrados. Isso aqui é a variância. E isso aqui eu vou subtrair da minha variância total, na hora de computar a variância associada ao fator que eu estou interessado, que era a etapa. E na hora que eu subtraio isso da minha variabilidade, meu residual fica pequeno. E daí eu faço o meu F aqui, que é de pegar a variância associada à etapa, dividida pela variância não explicada, a variância de residual. E deu um F24 ali, que, com a probabilidade super baixinha de encontrar pelo acaso. Ou seja, a gente observa muito bem um efeito de etapa aqui, não esperado pelo acaso, e que surge quando você coloca essa variabilidade. Daquele lá que a gente nem enxergava, né? Quando a gente colocava desse jeito, a gente falava, olha, não tem efeito de etapa. Agora, quando você coloca essa outra fonte de variabilidade, que são as pessoas, essa variabilidade individual, formado aqui no vetor, que fala, nossa, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, até pessoa 10, você acaba conseguindo enxergar muito bem essa variabilidade. E vamos ver como é que faz isso. Aqui é o R fazendo, né? Então, você está só lá clicando e apertando o botãozinho e o computador está fazendo tudo para a gente. Nós vamos entender essa lógica. Então, vamos lá.
Eu coloquei todos os dados aqui nessa tabelinha. As linhas, os rows, né? As linhas são as pessoas. Quando eu falo variabilidades de linha, variabilidades de row, MS de row, o que eu estou dizendo, então, é que é essa variabilidade que é previsível sabendo a média das pessoas. Previsível pela média das pessoas. E as colunas informam as etapas, né? Quando eu falar MS call, então é a variabilidade das etapas do jeito que a gente está procurando aqui. Então, é esse efeito que a gente está querendo isolar, né? Esse efeito que a gente está querendo avaliar aqui. Então, a gente vai ter que particionar essa variância, jogar fora essa variância aqui que a gente fala, eu sei que as pessoas são assim, para conseguir ter acesso à variância associada a colunas. Então, a gente vai estruturar o dado, então, em linhas e colunas e usar essa notação de colunas e linhas. E a gente vai usar a mesma estrutura. A nossa observação agora vai ter uma parte previsível, que vai ser pela etapa, mas também pelas pessoas, e um componente aleatório, que não é predito por nada. A nova de medidas repetidas, né? Esse é o nome desse tipo de técnica. Quando você fala que você tem um fator de medidas repetidas ali, já entende que tipo de técnica que você está aplicando. Quais são as etapas aqui? Primeiro, é computar a variância total. Para computar a variância total, que eu vou chamar de MS total, né? Mean of squares total, eu primeiro preciso computar a soma dos quadrados total, né? Sum of squares total. E é rodar o quê? Por cada linha I, de 1 a 10 no caso, e para cada coluna J, de 1 a 4, eu vou somar. Tem um vetor aqui que eu estou somando, a soma dos quadrados, ele começa com 0, e cada vez que eu encontro um ali, eu faço a diferença quadrática entre a medida daquela pessoa naquela etapa e a média global dos dados, a média do pool, que é a variância do jeito que vocês viram no IPE, tá? Que a gente revisou aqui na aula 2, tá? Só pegando cada pontinho desses e comparando com a média global. Somou e depois dividiu pelo quê? Pelo total menos 1. Pelo número de caselas menos 1. Número de linhas vezes o número de colunas menos 1. Então essa vai ser a nossa variância total, que a gente já joga na nossa tabela nova. Bom, aqui não é fonte de variabilidade, né? A gente vai colocar as fontes de variabilidade aqui, mas a gente já fez a soma delas todas, né? Então com grau de liberdade 39, né? Que eram 10 pessoas com 4 medidas. Tem que subtrair o 1. A soma dos quadrados, que se computa aqui, e a média dos quadrados. Então aqui é a variância total de 79,55. quilos quadrados, né? Beleza, fizemos essa parte. A segunda parte é procurar a variância explicada pelas etapas, pelas repetições. A gente vai fazer uma soma dos quadrados das colunas, só que a gente tem que passar por todos os, como se fossem todos os objetos lá, lembra? Quando a gente fazia aquela fórmula da nova aqui, a gente multiplicava pelo N, né? Então, a gente vai fazer isso aí proporcional ao número de elementos que a gente tem, o número de elementos de cada grupo, né? Aqui a gente vai fazer uma coisa muito parecida, que é, a gente vai rodar também pelo mesmo loop de todas as linhas e todas as colunas, passando por todos, a gente vai repetir esse processo aqui que a gente faz nas colunas, para cada linha, para o número de linhas. No fundo, é exatamente a mesma coisa. Eu poderia escrever isso de uma forma diferente, mas isso é só uma sintaxe prática de fazer essa conta, tá? Então, a gente está somando os quadrados, só que agora já é uma parte explicável. Ou seja, se a gente está fazendo alguma coisa que tem um poder de explicação, a gente já tem que botar o nosso modelo. Ou seja, a gente tem que colocar o quê? A nossa média. Nosso modelo aqui é todo com média. Então, você está comparando a sua média do grupo ali, que no caso era etapa, né? A sua média da sua etapa 1, a média da etapa 2, etapa 3, em relação ao quê? A média dos dados globais, todos os dados. Fazendo isso aqui, você chega na variância das colunas, ou seja, a variância associada às etapas, às repetições, ao tempo ali. Então, aqui a variância associada às etapas, que vai ter grau de liberdade 3, né, que são as 4 etapas, menos 1, a soma dos quadrados que a gente obtém fazendo essa conta, e a média dos quadrados, tá? Agora, tem uma outra variância que é explicável, que é explicado pelo sujeito, pelo indivíduo. O indivíduo que é mais pesado, o indivíduo que é mais leve. Então, a gente vai rodar no mesmo loopzinho, só que aqui a gente vai variar o quê? O I, que são as pessoas. Então, a gente vai comparar a média da pessoa com a média global dos dados. Então, é a variância explicada pelo peso médio das pessoas. Como que o peso médio de cada pessoa consegue explicar da variabilidade completa dos dados. Faz no mesmo loop, rodando para cada pessoa aqui, fazendo a comparação da média de cada pessoa com a média global. A diferença quadrada é somada, depois a gente tira a média. O sum of squares das pessoas, do row, e o mean of squares, a média dos quadrados das colunas, né? E aqui, então, a gente tinha 10 pessoas, grau de liberdade 9, a soma dos quadrados e a variância, a média dos quadrados, tá? E, finalmente, a gente vai ter um pedaço que a gente não consegue explicar. De novo, o que a gente não consegue explicar é comparar o nosso modelo com o dado bruto. Então, seria como cada pontinho difere da média. Só que o jeito prático de computar isso não é caçar cada elemento com a média, mas sim fazer a subtração, porque a gente sabe aquela regra, né, de que a soma dos quadrados total tem que bater com todos os fatores que você tem ali. Fatores ou não fatores, né, o erro. Então, a soma dos quadrados total é igual ao quê? A soma dos quadrados das pessoas, mais a soma dos quadrados das etapas, mais o erro, né, a soma dos quadrados da coisa que eu não tenho acesso. E a gente quer isolar isso aqui, a soma dos quadrados dos
erros. Então, a soma dos quadrados dos erros é o SS total menos o que é explicado. SS do row e SS do call. Então, aqui a gente tem a soma dos quadrados e a gente vai ter que dividir por um grau de liberdade. Que o grau de liberdade, o que é? É o restante também. A gente tem o grau de liberdade total, é o 39. Esse 39 é o grau de liberdade das linhas e colunas, mais o grau de liberdade do erro. Daí a gente consegue isolar esse grau de liberdade do erro, fazendo essa subtração. Então, eu vou pegar o grau de liberdade total, o grau de liberdade das colunas e o grau de liberdade da linha. Então, a gente está subtraindo. É a mesma coisa, só que a gente está subtraindo. E depois faz a razão de um outro e chega na variância. A gente pegou o 39, subtraiu o 12 daqui, chegou no 27, e usou isso para dividir a nossa soma dos quadrados, ou seja, o nosso resíduo é de 1,94. E daí a gente só computar o nosso F. É pegar o quê? A variância explicada pelo fator de interesse da gente, pelo que não é explicado. O fator que tem interesse para a gente é a etapa. Ok, as pessoas são diferentes, mas não é isso que a gente estava perguntando, né? A gente até poderia calcular um F aqui, é só pegar o F da pessoa e dividir pelo resíduo. Você fala, olha, as pessoas, então aqui o efeito de pessoa, você poderia fazer isso, tá? Mas não é o que a gente está interessado, a gente só usou isso para falar, ó, eu sei que tem uma variabilidade individual, mas só para conseguir acessar o F associado à etapa. E é isso que a gente está procurando aqui. Então, o que é explicado pela etapa, 47,42 aqui, a variância dos pesos explicado por etapa, né? Então, pegar esse MS de etapa, dividir pelo que não é explicado, né? Então, o explicado pelo não explicado, o fator pelo resíduo, né? E chegou no F de 24 aqui. E daí é só olhar na tabela F, para ter uma ideia mais ou menos do p-valor, ou saber se vai cair na área de aceitação ou área de rejeição, né? Olhando o valor crítico para aqueles graus de liberdade. Mas aqui a gente pode chegar direto no p-valor, né? Então, 1 menos a integral de uma distribuição F de 0 até 24 para grau de liberdade 3 no numerador e 27 no denominador. E daí você chega no p-valor lá, 0, né? Isso aqui é 0. Que é a mesma coisa que sai na nossa tabela quando a gente roda no R, né? O summary da análise de variância do peso, explicado pela etapa, falando que as pessoas são uma fonte de variabilidade, né? O que você obtém aqui é o quê? Esses mesmos valores, né? Então, aqui está o grau de liberdade, soma dos quadrados e variância associado à pessoa. Então, são os mesmos números que você encontra aqui, que estão aqui. E depois, a mesma coisa, o grau de liberdade, soma dos quadrados e a variância associado à etapa, 3, 142,47. E o resíduo, 27, 52 e 1,4. Tá tudo aqui, tudo bonitinho, bateu tudo igualzinho. Então chegou nesse F associado à etapa com esse p-valor. Beleza. E agora eu quero voltar para aquele outro exemplo que a gente tinha falado na semana passada. Aquela medida de perda de peso de um monte de pessoas, 120 indivíduos, após 2 meses, associados a diferentes exercícios e diferentes dietas. Lembra que a gente tinha feito a ANOVA de 2 vias em cima desses dados. Agora eu estou querendo fechar todas as ANOVAs, tá? Então eu vou falar da ANOVA de 1 via, 2 vias, medidas repetidas, vai falar de todas elas e tentar juntar elas todas. Esse é o caminho que eu estou querendo seguir agora na aula. Então a gente vai pegar aqueles mesmos dados, que eles estão estruturados dessa forma aqui, então eu só peguei os labels dos indivíduos, né? A perda que cada indivíduo teve ao longo desses 2 meses, quantos minutos ele fez exercício, né? Então tinha esses 3 níveis, e a dieta, qual foi a dieta que ele fez? Dieta nada específico, uma dieta TK ou uma dieta VEG. Então a gente constrói um data frame com todas essas coisas. Aqui eu selecionei algumas linhas só para conseguir plotar na tela, né? Mas a ideia é que tem 180 linhas aqui, né? 180 indivíduos, cada indivíduo com valor de perda de peso, o exercício que ele estava fazendo e a dieta que ele estava fazendo. Então a gente pode pegar esses dados e rodar uma ANOVA de 1 via no R. Sempre lembrando que numa ANOVA, a gente sempre está fazendo coisas desse tipo, né? Então, a observação ela é quebrada numa variância previsível e numa variância não previsível. Então, a nossa previsibilidade é pelas médias. A nossa pode ser nula, que essas médias são todas iguais. E a hipótese alternativa é que tem alguma média que não é igual, né? Então, vamos lá. Por uma ANOVA de 1 via, vou salvar o meu modelo estatístico nesse objeto, né? O One Way ANOVA. Então, esse aqui vai ser a minha variável em que eu vou colocar o meu modelo. E eu faço isso colocando o quê? A OV, né? Então, a Analysis of Variance. Esse é o nome da função do R. Explicando o que? Minha perda pela dieta, fazendo para 1 via. Estou colocando um fator de explicação. Então, eu quero explicar minha perda pela dieta. Eu estou usando os dados naquele data frame, né, que é chamado de dados 1. Quero usar aquela tabelinha ali e eu tenho que informar qual tabelinha que eu estou falando. O data é o dados 1, né? Então, minha base de dados é o dados 1, esse data frame aqui. E o legal é que ele fica todo dentro de um objeto só, né? É um objeto com as suas várias colunas. Então, ele já acessa os nomes das colunas aqui, eu consigo botar os nomes das colunas no pedaço da variável dependente e no pedaço da variável independente e só informar esses nomes de coluna ele vai encontrar em qual variável. Montei o meu modelo estatístico aqui, ele salvou o modelo estatístico nessa variável, One Way ANOVA, e depois eu estou falando, faz uma tabelinha nova desse modelo estatístico. Ele vai escrever cada uma das medidas que a gente sempre usa, grau de liberdade, soma dos quadrados, média dos quadrados, F e P, para o fator que a gente está interessado, que é a dieta, e os resíduos. Para computar o F, ele precisa do resíduo, né? Então faz mais sentido explicar só esses daqui, né? Primeiro, né? Só essas 3 primeiras. Aí o resíduo é o 177,
grau de liberdade, e a variância dos resíduos é 17. Você tem que fazer a razão desses dois, chegar no seu F. Isso aqui é o seu F observado, né? Então, o seu F observado aqui seria o 10,57. A variância que o seu fator dieta explica, dividido pela variância não explicada. Tendo esse valor F, você coloca esse valor F aqui e compara com uma curva que tem esses graus de liberdade. O grau de liberdade associado ao fator, no numerador, e o grau de liberdade do residual colocado no denominador. Você tem que saber que tem uma curva dessa, né? Pode desenhar isso, é só escrever lá DF de uma série longa de X, vírgula, grau de liberdade do numerador, vírgula, grau de liberdade do denominador. Então, você vai construir essa curva. E você olha lá onde caiu o seu F, e depois pela função PF, que calcula a integral do zero até o seu valor, você vai chegar nessa área aqui, depois é só subtrair 1, você chega no seu P-valor. O P-valor para esse caso aqui, né, é de 4,61 elevado a 10 a menos 5, ou seja, é zero, né? Isso aqui é zero. Então, o F aqui seria bem lá para frente, o P-valor é bem pequenininho. Tá? Então, aqui a gente viu como fazer uma nova de uma via, que é uma coisa que você faz quando você tem a sua variável dependente e um fator apenas. Um fator between. Os elementos associados a cada nível desse fator são independentes. O seu fator dieta é um fator between, um fator que varia entre sujeitos, coisas como grupos. Matamos a nova de uma via, vamos para a nova de duas vias, que a gente viu na outra aula, né, na aula passada. Aqui eu vou salvar o objeto numa variável to e a nova. Está aqui minha variável dependente, aqui estão minhas variáveis independentes. Esse aqui é um jeito econômico de escrever isso. É a mesma coisa que colocar perda aproximada pelo quê? Pela dieta, mais o exercício, mais a dieta vezes o exercício. Aqui é o jeito econômico. Quando você já coloca só um multiplicado pelo outro, você já está dizendo isso. Para conseguir calcular a interação, você tem que calcular os individuais, né? A função, a OV, né? Para fazer a análise de variância, ele já está processando os efeitos individualizados para conseguir fazer a interação, né? Ele vai colocar os efeitos isolados na sua tabela. Procura essas coisas todas no meu dataset, né? Que é aquele dados 1. Né? Então, isso aqui são os nomes das colunas. E daí eu peço para ele me informar a tabela. Me gera uma tabela para eu interpretar meus dados. E ele vai soltar o efeito de dieta, de exercício, os dois isolados, o conjunto, com os graus de liberdade, a soma dos quadrados, média dos quadrados. Aí o F aqui, então, que a gente vai pegar, então aqui ó, seria o 181 dividido pelo 8,7. Isso dá esse F, o 761 dividido pelo 8,7, que dá o 87. É sempre colocando a variância associada ao fator pelo residual. Sempre a mesma lógica. Chega nos Fs e depois você chega nos P-valores. Para conseguir chegar no P-valor, você tem que construir a distribuição F com aqueles graus de liberdade. Essa aqui é a distribuição F esperada pelo acaso. E você olha qual que é o F observado, coloca aqui e depois computa essa área aqui, para saber qual que é o P-valor associado aqui. Matamos aqui a nova de duas vias, né? Como fazer isso no R, como fazer uma interpretação rápida da tabela nova. E vamos seguir agora. A gente está querendo fazer uma análise de medidas repetidas, a gente tem que ter mais de uma medida por pessoa. Então vamos supor que naqueles 180 pessoas, a gente tenha duas medidas. Uma após um mês e outra após 2 meses. E daí a gente tem que construir um data frame novo, né? Associado a isso. Só que para conseguir rodar a função AOV, a gente tem que ter apenas uma medida por linha. A gente vai ter que informar para aquele indivíduo 1 que etapa que eu estou falando, né? É após um mês ou após 2 meses? Só plotei até a linha 24, né? Mas teria 360. A gente tem 180 pessoas com 2 medidas cada. Então seria uma tabela com 360 linhas. E eu ponho os fatores associados àquilo. E os fatores são vários, né? Primeiro, o grupo em que ele está de dieta, o grupo que ele está de exercício. Depois, qual que é o momento que eu fiz essa medida, 1 mês ou 2 meses. E também, uma outra fonte de variabilidade é o próprio indivíduo. Então, o indivíduo é um fator. A minha tabela, no final, vai virar uma coisa como essa. Eu só reordenei os numerozinhos para a gente conseguir enxergar essas coisas. Tá? Então, para o indivíduo 1, eu tenho 2 medidas. Uma com o mês 1, outra com o mês 2. E as 2 perdas de peso associadas àquilo. E depois o grupo que ele está. Eu já tenho que construir uma tabela, um data frame, que tem esse formato. Aqui eu mostrei como fazer esse data frame. Vamos lá, então, agora fazer a nova de medidas repetidas. Que é o que a gente viu hoje, né? Fazer um repeated measures a nova, né? Então, eu vou salvar no RM a nova, usando a função AOV. Quero explicar o quê? Perda de peso. Agora, esse é o nome que eu coloquei, né? Na coluna. A minha variável dependente é aproximada por esse modelo, que tem o quê? O mês. Então, mês 1, mês 2, como se fosse a etapa, né? No exemplo que a gente viu antes. E sabendo que tem uma fonte de variabilidade que é individual. Você está querendo acessar essa variabilidade associada aos meses, mas sabendo que tem uma dependência associada aos indivíduos, variabilidade individual. Então, esse é o nosso modelo. E aqui a gente está colocando a base de dados, né? Então, agora não é o dados 1, é o dados 2, que eu construí dessa forma. Vai salvar tudo isso nesse objeto, nessa variável, RM9, e a gente pede para ele fazer uma tabela. Bom, e esse output tem o mesmo formato que vimos no exemplo do futebol, do início da aula. Nós computamos a soma dos quadrados explicável pela média dos indivíduos, depois subtraímos isso da soma dos quadrados total
para conseguir chegar na soma dos quadrados dos residuais. E no final computamos o F de efeito de interesse, o efeito do tempo expresso nessa coluna mês 1, mês 2, que deu 131, associado a um p-valor baixíssimo. Conseguimos ver o efeito do tempo usando essa análise, então. A gente retomou aqui todas as ANOVAs que a gente já viu. One way, two way e medidas repetidas, repeated measures. Tá? E agora, por último, a gente vai tentar juntar tudo. Juntar tanto o fator within, por exemplo, que é o within subjects, né, que é entre os sujeitos, por exemplo, as medidas de meses, como os fatores between, que são os grupos, né? Por exemplo, o dieta e exercício. A gente vai jogar isso aqui tudo dentro de um modelo misto. E o modelo misto, o que ele é? A gente vai querer explicar a nossa perda de peso pelos 3 fatores e pelas interações dos 3 fatores, todas as coisas possíveis, dieta, exercício e meses, né? Então, todos esses fatores juntos, os 3 fatores, os 2 between e o within, sabendo que tem medida repetida aqui. Então, a gente fez a medida nos 2 meses para cada indivíduo. E tudo isso está dentro de um dataset, dados 2. E faça o summary para a gente. Faça a tabela nova. Ele vai dar os graus de liberdade aqui, todos dos fatores between. Aqui não tem as interações, né, com os fatores within. E aqui tem o fator within e as interações com os fatores within. Então, temos lá o nosso fator de dieta, a variância explicada pela dieta, a variância explicada pelo exercício, a variância explicada pela interação entre dieta e exercício. Com esses Fs, de novo, calculo o p-valor, tranquilo, com esses graus de liberdade, sem drama. E por último, tem o quê? O efeito do mês, a interação entre dieta e repetição, mês 1, mês 2, a interação entre exercício, mês 1, mês 2, e a interação dos 3 juntos. A interação dos 3 juntos não deu, mas todo o resto deu, né? Aí não deu interação entre dieta e exercício, né? Mas quando você coloca dieta junto com o tempo, daí tem o efeito. A velocidade em que a perda acontece varia dependendo da dieta. Vai ter uma explicação pela dieta e pelo tempo, né? Então aquela dieta faz cair mais rápido ao longo do tempo do que a outra dieta. Enfim, você consegue ver se tem essas interações. As explicações são sempre as mesmas, e aquela mesma lógica que a gente tinha visto na aula passada. Quando você procurar uma interação, é colocar um fator no X e um outro fator nas curvas. Se tiver interação, é porque a inclinação dessas curvas é diferente. Tá? Se não tiver interação, as curvas são paralelas entre si. Ou elas sobem juntas, ou elas ficam constantes juntas, ou elas descem juntas, qualquer coisa. Quando tem interação, é porque cada uma anda numa inclinação diferente. Esse aqui é o jeito gráfico de interpretar a interação. E essa daqui você tem que pensar em 3 dimensões, né? Você põe o dieta no X, como a gente já está habituado. O mês, você põe num que vai para frente aqui da tela, né? E a medida está no Y. E daí você teria a curva de cada exercício. Tá? Então, se você tem todas as curvas andando meio juntas, meio paralelas entre si, significa que não tem interação, que é o caso aqui, né? Não teria interação. Ou seja, a interpretação é a mesma que a gente já tinha visto nesse jeito aqui. E matamos essa parte aqui de conseguir construir esses modelos. Conseguimos fazer os modelos mistos, que é o ápice das ANOVAs aqui. Agora a gente consegue construir qualquer modelo, colocando nossas variáveis between e variáveis within todas juntas. E isso aqui resolve boa parte dos dados categóricos, né? Então, todos os dados que tem grupos, momento 1, momento 2, droga 1, droga 2, todas as análises como essa, todos os dados que tem esse formato, já conseguem ser tratados por essas ANOVAs mistas. Vários dos artigos que vocês estão replicando as análises, têm análises nesse formato. Já está resolvido. Esse é o tipo de análise que eles vão fazer, provavelmente. Uma boa parte das análises de ANOVA, acho que era esse tipo de formato que vocês tinham que usar. Já matamos, então, esses modelos mistos. Então, vamos voltar para o básico agora, né? Voltando para as premissas, né? Então, tinha premissa de que, para conseguir fazer uma ANOVA, de independência entre as medidas, a não ser que sejam essas medidas repetidas, daí a gente já falou, né, mas a gente tem que ter independência das medidas. A distribuição dos nossos dados tem que ser normal. E, por último, essas normais têm que ter variância similar. Ou seja, só dá para trabalhar com dados que tem esse formato aqui. A gente vai comparar esse formato aqui com um formato que nem esse daqui. Né? Então, essa aqui seria a nula, todas as médias são iguais, e aqui é o nosso dado. Né? Então, a gente vai ter que comparar esse tipo de dado com uma condição que estariam todas elas iguais. A nova, a gente já trabalha com coisas como essa. Mas, às vezes, os dados têm outros formatos. Eles podem ter outros formatos que não normal, eles podem ter variâncias diferentes. Tem muitas medidas que seguem essa regra de escala, né? Que quando você aumenta as suas médias, você aumenta as variâncias. E daí você vai ter um problema para conseguir trabalhar com uma nova, com esses conjuntos de dados, porque a gente tem a premissa de normalidade e de igualdade de variância, que são muito importantes para isso. Tá? Principalmente a de igualdade de variância. A de normalidade ela é razoavelmente robusta para variações. Se você tiver uma distribuição que é minimamente simétrica ali, já vai funcionar. Mas quando não tem igualdade de variância, sai muita bobagem. E daí tem que trabalhar com os testes não paramétricos, né? Para conseguir lidar com essa quebra de premissas, a gente tem que trabalhar com os testes não paramétricos. E daí tem 2 caminhos a seguir, por permutação, e daí você tem os outros jeitos que são os clássicos, né? Que dá para fazer sem computador. Eu cacei esses 2 aqui,
né? Os dois usam ranqueamento, o Kruskal-Wallis e o Friedman. O Kruskal-Wallis ele seria um análogo à nova de uma via, o Friedman, né, seria um análogo a uma nova de duas vias, e todos eles você está botando o R aqui, que é o ranking, né? Você está botando sempre um ranking e trabalhando com o número de elementos e o número de grupos. É esse tipo de coisa que você vai usar colocando dentro dessa maquininha. E, se for o acaso, ele ajusta bem uma distribuição, um Q quadrado. Eu vou mostrar só esse daqui. Dá para ver que as fórmulas são muito parecidas, né? O Friedman e o Kruskal-Wallis. Eu vou explicar só o Kruskal-Wallis. 3 grupos, bem pouquinha medida cada um deles. Tá? O grupo 1 com medidas super pequenininhas, o grupo 3 com medidas imensas, e o grupo 2 com medidas intermediárias. Tem uma diferença grande entre as médias, mas também eles são muito diferentes na variância. E também tem muito pouco ponto, você não consegue saber se está ajustando uma normal ou não. A gente quebrou as duas premissas de uma vez, né? Então, a gente não consegue saber se é uma normal, parece inclusive que não é, tem uns pontos meio fora ali, tem sempre um outlier em cada um deles, aqui no grupo 2, grupo 3 tem um outlier em cada um. E a variância também é bem diferente. Quando a gente vai subindo as médias, vai subindo as variâncias. Ou seja, não dá para usar um teste paramétrico. Não dá para usar a nova de uma via, né, para comparar o grupo 1, grupo 2, grupo 3. Mas você joga isso nos rankings, né? Então a gente ranqueou, a gente tem 12 medidas, só ordenou essas medidas e deu rankzinhos para ela. Tem 2 iguais aqui, né? Então os 2,5, mas o resto, cada um tem seu índice ali, cada um tem o seu ranking. E daí você faz a soma dos rankings, de novo. A soma do ranking 1, a soma do ranking 2, a soma do ranking 3, e joga esses rankings aqui. Você tem que colocar o ranking de cada grupo, e o N de cada grupo, botar isso aqui numa somatória ao longo dos grupos, e isso aqui é multiplicado por 12, mais o N total, aqui seria 12 mais 13, né? Menos 3 vezes o 12 mais 1. Então, você chega num valor de H. A sua estatística H, o seu H observado, deu 7,52. E você compara isso depois com uma distribuição Q quadrado, que seria a distribuição medida pela nula, né? Para aquele grau de liberdade, 2, né? São 3 grupos, então o grau de liberdade é 2. O N não entra na conta, então não tem 2 graus de liberdade, só tem 1. Olha lá para aquele grau de liberdade 2, e você vê se ele está caindo para aquele lado dos 5%, né? E aqui ele deu 7 e alguma coisa, então a gente espera que ele esteja entre 2,5 e 2, é isso que eu coloquei? 7,52, está entre esses dois números aqui, né? Então aqui rejeitaria a nula, né? O p-valor é baixo, né? Teria um p-valor que está entre 2 e 2,5, p-valor menor do que 5%, ou seja, você rejeitou a sua hipótese nula. Você falaria que teria diferença entre os grupos globalmente, usando um teste Kruskal-Wallis. Tá? E aí você pode fazer essa mesma coisa no R. Né? Então você colocou lá os seus grupos com suas medidas e só roda o Kruskal teste falando da medida explicada pelo grupo. E daí ele vai rodar um Kruskal-Wallis rank test, vai dar aquele H, né, o grau de liberdade, e vai te dar um p-valor, que deu entre 2 e 2,5. Perfeito, funcionou bem. Mas eu não quero usar isso aqui, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto, a gente perde informação, eu tenho certeza que esse feito aqui deu um p-valor 0,2. Né? Ou seja, 2%, 2,5% quase. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso aqui numa permutação, para esses valores que estão em escalas diferentes, eles são super diferentes. Isso aí era para dar um p-valor muito mais baixo. A chance de encontrar uma coisa ao acaso que tem essa separação dos grupos é mínima. E a gente vai fazer agora uma permutação. E lembrando, o que era permutação? Você tem a tabela dos seus dados. Então você vai pegar essa tabela e vai jogar seus dados todos fora dessa tabela. Então você vai deixar só o esqueleto da tabela lá. E você vai pegar essas medidas que você jogou todas fora e você vai colocar ao acaso de volta nessa tabela. E isso aqui que é a medida permutada. Tá? Então a gente está pegando o nosso vetor de medidas e está fazendo uma amostragem sem reposição com o mesmo tamanho que tinha antes. Ou seja, a gente só embaralhou as nossas medidas. Né? Então a gente embaralha as nossas medidas. Então as medidas permutadas estão aqui e daí você faz a mesma coisa que a gente faria antes. A gente faz uma nova aqui e pede a tabela nova. E salva essa tabela nova numa variável temp. O objeto colocado aqui é o quê? Uma análise de variância com essa variável dependente, que é a medida permutada, tentando explicar pelo grupo. Eu quebrei a relação. Eu espero que não dê nada. Eu espero que os meus Fs deem bem baixinho, dê tudo perto de 1 ali, né? Que eu espero não enxergar nada. Eu consigo chegar no valor do F permutado caçando naquela variável temp que tem aquela tabelinha, eu consigo acessar qual que é o campo em que eu consigo encontrar o meu F. Você vai clicando até descobrir, e daí você acessa o local exato onde ele está salvando o F. E esse valor exato onde ele salvou o F, você joga no seu F da permutação. Você vai ter o seu F do acaso gerado por permutação.
Então você vai rodar para os seus dados e computar o F para cada quebra que você fez, para cada embaralhamento. E você vai rodar isso aqui um montão de vezes. Eu coloquei aqui só 1000, eu devia ter botado 10.000. Quando eu rodo isso aqui várias vezes, eu vou ter um montão de F permutado. E com isso eu consigo fazer, por exemplo, um histograma dos meus valores de F. Do mesmo jeito que tinha aquele F aqui, né? Aquele seu Fzinho, quando todas as premissas estão sendo respeitadas, né? Aqui a gente vai construir uma coisa parecida com essa. Ela não vai ter o mesmo formato, porque a gente não está seguindo as premissas. Mas a gente vai saber ao acaso qual que é a distribuição de densidades do F ao acaso. E a gente fez isso aqui, então, muitas vezes chegou na nossa distribuição F por permutação. E agora a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, de novo uma ANOVA, só que agora não quebrando. Faz um modelo de ANOVA da minha medida explicando pelo grupo, aqui sem embaralhar, né? Isso aqui é o dado de verdade. Eu chego lá no meu F observado, fazendo a mesma coisa, eu chego no meu F observado. E daí eu só computo o p-valor fazendo o quê? Vendo qual que é a frequência de F permutado maior ou igual ao meu F observado. Vai dar um monte de true ou false, eu tiro uma média, um monte de 0 ou 1, né, dá na mesma, e tiro a média desses zeros e uns, tá? E chego depois lá no p-valor. Então isso aqui é uma permutação por ANOVA, isso aqui é uma perma-nova, uma ANOVA por permutação, tá? Fez aqui nossa ANOVA por permutação. Rodou uma ANOVA cada vez, embaralhou os dados, chegou num valor de F, rodou isso muitas vezes, chegando numa distribuição do F ao acaso, e depois você compara a sua distribuição de F permutado com o F observado, tá? E chega no seu p-valor. Tá? Essa é a lógica de uma ANOVA por permutação. É sempre embaralhar as medidas. Isso vale tanto para esses modelos mais simples, né? Então aqui a gente só tem uma medida e uma variável dependente, né? Então isso aqui é uma one-way ANOVA, mas a gente poderia fazer para uma ANOVA mais complicada, por exemplo, aqui com fator 1, fator 2 e a multiplicação deles, né? Então aqui é uma two-way ANOVA, né? E a gente faz o mesmo procedimento para construir o nosso F permutado, tá? E aqui eu peguei só um exemplo, eu peguei um exemplinho que tinha 2 fatores e eu segui as premissas. Elas eram normais com igualdade de variância. E eu construí a distribuição dos Fs por permutação, que são as barrinhas, e depois eu coloquei a linha que seria esperada pelo F analítico, né? Então, seguindo as premissas, a permutação gera exatamente a mesma coisa que o esperado pelo teorema, pelos Fs do Fischer, lá, pela ANOVA gerada pelo Fischer. Tá? Então, só mostrando que ela funciona. Pela permutação, você consegue fazer também a sua ANOVA padrão. Vale a pena usar sempre a permutation ANOVA. É sempre usar a mesma fórmula, só que botando dentro do loop de permutação, embaralhando as medidas. Então, ela funciona para esses casos, mas quando não segue aquela premissa, ele vai gerar uma distribuição F um pouco deformada, mas vai funcionar igualzinho. Tá? E é sempre fazer o mesmo caminho, né? Depois você só procura qual que o seu F é maior do que o seu F observado. Quando você faz aqui uma two-way ANOVA, você vai ter 3 distribuições de F, cada uma delas com um grau de liberdade diferente, né? Mas você consegue pegar ali as duas coisas. Aqui, então, isso aqui seria de um fator, do outro fator e da interação dos fatores, né? Então, cada uma das distribuições F, e depois você só olha onde caiu o seu F observado. Então, aqui é uma permutação para uma ANOVA de 2 vias, uma two-way, é a mesma coisa, né? A única coisa que a gente fez foi permutar as medidas, e botou no modelo de ANOVA, medidas permutadas e os fatores. E a gente poderia fazer a mesma coisa para um modelo misto, daqueles super complicados. Para cada permutação, a gente vai fazer o quê? Uma ANOVA da nossa medida permutada sendo explicada pelo modelo complicado. Então, fator between 1, fator between 2, fator within. E aqui a gente está falando como que os fatores within, o sujeito, né? A gente está informando o sujeito. A gente está construindo esse modelo todo e para cada vez que a gente roda isso, a gente está chegando, a gente está tirando os 7 Fs, né? De um fator sozinho, do outro fator sozinho, da interação entre eles dois, do within junto com um fator, o within junto com outro fator e todos os 3 juntos. Os Fs de cada um deles ali. E dá para ver que quando a gente segue as premissas, a gente gera um F pela permutação que adere perfeitamente ao F analítico. Mas se a gente não tivesse a normalidade ou não tivesse a igualdade de variância, vai conseguir resolver da mesma forma. A gente só vai construir uma distribuição que tem um formato um pouquinho diferente. Uma distribuição de F com um formato um pouco diferente. E daí só compara com o seu F observado. E não precisa ficar passando Shapiro-Wilk, isso aqui você usa sem pensar. Você não tem mais ter Shapiro-Wilk, não tem que se preocupar com isso. Não tem que passar por Shapiro-Wilk, não tem que passar por aqueles F-test comparando variância. E você fala, eu não quero saber se as variâncias são iguais, eu não quero saber nada. Eu só quero rodar isso aqui. E eu não tenho que me preocupar com premissa. A única premissa que não tem jeito é a de independência. Se o seu dado tiver dependência, você tem que informar isso para o seu modelo. Ou seja, se ele tiver dependência que não cair nesse formato da medidas repetidas, você não consegue usar a ANOVA, né? A ANOVA tem que ter esse formato aí, né? Mas se você tiver o dado desse jeito, independente, ou com as dependências seguindo esse modelo da ANOVAs repetidas, você não tem que se preocupar nem com normalidade, nem com igualdade de variância, tá? E você usa isso aí com tranquilidade. E isso aqui é sensacional.
tá? As pessoas deviam usar isso aqui sempre. Esse aqui devia ser o padrão. E é isso aí. Então, conseguimos agora usar essas mesmas coisas que a gente já tinha visto, né? Então, essas one way, two way, medidas repetidas e o mixed, sempre botando dentro do loop de permutação. É sempre embaralhar as medidas, construir a nossa distribuição F gerada pelo acaso e computar o p-valor, olhando o nosso F observado com essa distribuição gerada pelo acaso. Ou seja, a gente tem agora ANOVAs que são extremamente gerais e que não tem que se preocupar com premissas de normalidade e igualdade de variância. Sensacional. Vamos passar rapidinho pelo código ali, explicando a medida repetida, né, no futebol, olha lá. Então, o nosso dataset está colocado aqui, como que é o peso das 10 pessoas ao longo dos 4 momentos, das 4 etapas. Constrói o dataset, então tem um dataset de dados ali, que tem os dados de cada uma das pessoas, né, de cada uma das 10 pessoas, nos 4 momentos, tá? Dá para plotar os dados ali, né? Então, agora, os dados todos com as linhas, ligando cada um deles, né? Aí fazendo na mão, enfim, calculando a variância na mão. Tem que eu mostrei o código já, então não tem muito detalhe, né? Só computando cada uma delas, a gente sabe cada uma das medidas, só temos o F e temos o P, né? E a gente pode fazer agora usando a nova de variância padrão, né? Do jeito do R, que é só rodar isso aqui, né? Bota o dado no data frame, né? Que tem que ser aquela história de uma medida por linha, tem todos os detalhes aqui, mostrando como fazer, e faz uma nova de medidas repetidas, né? Informando essas coisas, e roda ele só mostrando que deu exatamente o mesmo valor, né? Então, se a gente pega o que a gente tinha gerado, né? F repete, P valor. Né? Então, a gente consegue ver que dá exatamente o mesmo cálculo que a gente consegue computar na mão ou pela função nativa, chegando nos mesmos resultados. Então, se a gente consegue fazer na mão e dar o mesmo resultado, ninguém sabe como fazer essa coisa. E beleza. Aí agora, aquela de efeitos mistos, né? Então, está definindo o dataset, perda de 2 meses, enfim, é quase o mesmo código da outra vez, a gente só criou uma perda de 1 mês aqui. Como que eu modelei isso? Eu só multipliquei por um fator. Eu peguei a perda de 2 meses, multipliquei por um fator. E botei ruído em cima. Existe uma dependência, né? Então, a medida de 1 mês e 2 meses, elas são muito bem relacionadas, né? Foi decidido que eu simulei esse processo, né? Claro que quando você tiver com o seu dado, você não vai ter acesso a como que foi feito, né? A gente tem aqueles indivíduos de 1,80, que agora a gente está falando, nossa, são fatores, né? Aí o dados 1, aquela nossa tabelinha, que só tem a perda de 2 meses, né? E o dados 2, que agora tem 1 mês e 2 meses, né? Então tem as 360 entradas, né? Então tudo de 1 mês aqui até os 180. Aí quando começa no 181, você começa a pegar de novo os voluntários, só que agora com 2 meses. Sempre associado à perda, o exercício, dieta. Só muda os nomes, né? Isso aqui é um jeito de mudar os nomes. Isso aqui é um comentário. Isso aqui não. Isso aqui foi só para construir aquele slidezinho que mostrou na aula para conseguir selecionar os pedaços que interessam. Tá? Roda um one way, tem o summary. Roda two way, tem o summary. Roda medidas repetidas, tem o summary. E roda o mixed. Tá? Rodamos tudo que tinha na aula. Isso é interessante ter os códigos que você consegue aplicar depois para os seus casos, né? Tá? E por último, essa parte da comparação dos não paramétricos clássicos com o método de permutação. Então, aqueles grupos, o Critical Wallis, né? Então, mostrando como faz. E aqui, eu só botei o ANOVA de uma via, né? Mas se quisesse fazer o de 2 vias ou de medidas repetidas, é baba, né? É só você permutar as medidas e colocar o mesmo modelo lá, né? Então, aqui eu vou rodar para aqui. Então, para a primeira permutação, por exemplo, né? Então, temos as nossas medidas, né? E agora a gente vai permutar as nossas medidas. Então, e elas vão ser as mesmas medidas, só que elas vão estar jogadas em locais diferentes. Só quebrou a relação, a gente botou aquelas medidas em qualquer lugar, né? Então não tem mais relação entre grupo e medida. Está tudo aleatório. E daí a gente salva a nossa tabela nova numa variável temp. Tá? Se eu pego o temp, tem aqui minha tabela nova. Mas eu consigo acessar isso aqui. Eu clico aqui no temp, essa variável temp, ele tem esse primeiro pedaço aqui, sei lá o que é isso. Ele tem uma estrutura, né? Um objeto com uma estrutura, e eu clico lá no e daí ele fala, aqui está o seu grau de liberdade, a soma dos quadrados e tal. Eu tô interessado no F. E daí, quando eu clico no F aqui, ele aparece lá, temp 1 e o F. E daí eu só copio esse pedaço, tá? Copiar, e isso aqui eu jogo aqui, Eu jogo aqui, tá? Joguei aqui. Só que esse pedaço que ele pediu para mostrar, tem 2 caselas. Uma que ele coloca o F de verdade e o outro que ele põe vazio. Eu só falo, pega aquilo lá na primeira posição. E isso aqui que eu vou colocar no meu F permutação, né? Porque ele está vazio agora, mas eu vou colocar na minha posição 1. Né? Então, botei na minha posição 1. P não tem. Primeira permutação.
E daí eu vou salvar isso no meu vetor de permutação, na posição 1. Então está lá colocado. Né? Eu rodo isso aqui um montão de vezes, eu vou ter um montão de Fs. Né? Eu posso fazer um histograma dos Fs permutados. Então essa aqui é a minha distribuição dos Fs pela hipótese nula, quebrando a estrutura. Agora eu rodo a mesma coisa, só que eu vou pegar o F observado. Meu F observado deu 12. E daí é só olhar, o 12 está lá, está aqui. Ó. Então, você vê que o p-valor vai dar baixinho, que é só esse pequeno, eu tenho que botar mais aqui, né? Eu botei só 1000, vou botar 10.000 para conseguir fazer uma conta decente. 1000 é pouco. Então, ao invés de demorar 1 segundo, vai demorar 10 segundos. Eu vou fazer o histograma depois disso. Histograma do F de permutação. Ele ficou um pouquinho mais lisinho. E daí eu só procuro quando que eu tenho um F permutado que é maior ou igual ao meu F observado. E dá quase tudo false, né? Deve ter um ou outro true aí no... deu um true aqui perdido. Daí eu vejo qual que é a proporção de true. Quase nada. Esse é o meu p-valor agora. E matamos aqui, então, a nossa aula, fechando esse trecho aqui de ANOVAs, 1, 2 vias, medida repetida e modelos mistos. E na próxima aula, A gente começa com regressão e correlação. Tá? Que vai ter bastante coisa relacionada com isso. A regressão é quase a mesma coisa que o ANOVA, da continuidade na disciplina.